Pessoal, conseguimos ganhar a Taça de Portugal após 7 anos sem a ganhar. Viva o Sporting! Hoje vou falar do jogo Sporting Braga, que terminou com a conquista leonina após um empate entre as duas equipas, que terminou 2-2. E depois dos penaltis, o Sporting saiu vitorioso por 3-1. O que é que eu tenho a dizer em relação a este jogo? Foi um jogo muito sofrido, muito sofrido. Estava eu lá no Jamor a querer ver o Sporting ganhar este jogo, com muita garra, com muita força, junto de adeptos leoninos, junto das claques também, a querermos todos ganhar este jogo. Muito difícil depois da expulsão de Cédric e depois do 2-0 do Braga, que veio poucos minutos depois. E depois, finalmente conseguimos ver o Sporting acordar com uma grande jogada de Slimani aos 83 minutos de jogo, em que consegue pegar na bola, fintar dois jogadores do Braga e rematar para o cantinho da baliza, apanhando o guarda-redes em contrapé. E foi a raça dele e a garra dele que acordou o Sporting para depois chegar ao 2-2 nos últimos minutos de jogo, com um grande passo para Oliveira para Monteiro e finalizando com o empate do Sporting, mesmo a cair do pano. E depois veio o prolongamento, as equipas estavam muito desgastadas, notou-se isso, e depois conseguimos ganhar nos penaltis 3-1, foi brutal, vibrámos todos, foi incrível, nem queria acreditar e no entanto sempre acreditei. É daqueles casos em que pode-se dizer que acreditei até o último minuto, queria acreditar pelo menos, e quando aconteceu foi ótimo, foi excelente, vibrei, fiquei rouco, acho que ainda se nota na minha voz, fui logo para Alvalade, queria festejar com os meus amigos, porque infelizmente vi o jogo no estádio sozinho, mas felizmente estava rodeado de adeptos leoninos e das claques do Sporting, e isso foi ótimo porque vibrámos e foi incrível, brutal, e foi mesmo isso, foi brutal, e vencemos e demonstramos que o Sporting nunca, mas nunca vai acabar. Pelo contrário, voltámos a ganhar títulos. E foi isso que se viu na final da Taça de Portugal. E, embora nós tenhamos jogado mal, e a verdade é essa, nós jogámos mal, nós não jogámos com garra quando entramos no jogo, muito explicentes, especialmente com as linhas defensivas muito altas, e é algo que eu não gosto na tática de Marco Silva, erros, porque os erros individuais depois não conseguem ser colmatados pela consciência defensiva que nós possamos ter. Portanto, se o Paulo Oliveira não consegue cortar logo a bola, um jogador do Braga consegue isolar-se à frente da baliza e depois o Cédric faz falta para penalti. E depois, quando entra o Miguel Lopes, também não consegue cortar logo a bola e o Rafa ficou isolado à frente da nossa baliza e marcou o 2-0. E isso é mau. É mau ver o Sporting jogar com estas linhas defensivas muito altas. Vimos o Sporting sofrer estes gols contra o Porto e também contra o Estoril há umas semanas e outros jogos. E com o Leão aí nós temos uma consistência defensiva maior, a verdade dos factos é essa. E depois da segunda parte, quando nós entramos ainda pior, com menos garra, com menos vontade. É verdade, estava muito calor, mas nós tínhamos a obrigação de fazer muito mais. E se não fosse para alguns jogadores, especialmente Slimani, com aquela garra incrível que ele tem, nós não teríamos chegado ao empate. E para mim, ele foi de longe o homem do jogo, foi um golão do outro mundo que ele fez. Golão o que ele fez, incrível, de fora da área. É verdade que foi um erro do Braga, mas foi incrível o esforço e a dedicação e a devolução que ele teve para chegar à glória do Sporting, e isso acordou a equipa. E a verdade dos factos é que as substituições também foram muito bem feitas. A entrada de Mané e a entrada de Monteiro, de facto, deu outro elan à equipa. Mané jogou muito bem e depois, quando teve de jogar o lateral direito, jogou ainda melhor. É caso para dizer que é o nosso melhor lateral direito do Sporting, se formos a ver o facto do Cédric não ter jogado bem e o Miguel Lopes também não entrou bem no jogo na final da Taça de Portugal. E o Monteiro entrou, jogou com garra, muita qualidade técnica que ele tem, e foi bom vê-lo com garra porque isso permitiu também ao Sporting chegar ao empate, com um grande passo para o Oliveira, a redimir-se do erro que ele cometeu no primeiro gol sofrido do Sporting. E portanto foi isso que eu achei da final da Taça de Portugal. Foi incrível, foi emocionante, vibrei tanto, mas também não gostei do futebol praticado do Sporting e nós não teríamos chegado ao empate se não fosse por aquela jogada incrível de Islam Slimani. E também vou concluir, já agora, com um resumo da época. O que é que eu achei? Foi bom porque ganhámos a Taça de Portugal, mas a nível do campeonato, na minha opinião, não foi bom. 10 empates, 1 igual, para mim não é bom. Valorizo muito o Marco Silva, tem qualidade técnica, é verdade, gosto muito dele, ainda por cima é um treinador que fala bem, embora se me perguntassem qual é que é o treinador que eu gostaria de ter no Sporting seria o Jorge Jesus, e é provavelmente o treinador que menos fala bem, mas a qualidade técnica que ele tem é absolutamente incrível e é provavelmente dos meus treinadores favoritos porque consegue de facto meter uma equipa a comer a relva, e irrita-me solenemente que ele tenha já treinado o Benfica porque
desde que ele entrou no Benfica, o Benfica de facto tem ganho 3 campeonatos, embora nós sabemos que este campeonato foi levado ao colo, especialmente na primeira volta. A verdade dos factos é que ele meteu o nosso clube rival a lutar pela Liga Europa, em finais da Liga Europa em 2 anos consecutivos e a ganhar campeonatos quase até à última, naquelas 2 épocas em que ele perdeu, e portanto meteu de facto o nosso clube rival a comer a relva, e é um treinador que eu gostei muito de ter no Sporting. Mas mesmo assim, obviamente que o Jorge Jesus tem não sei quanto 20 anos de treinador, enquanto o Marco Silva tem 4, e com quarta época do Marco Silva como treinador e primeira época do Marco Silva não só no Sporting Clube Portugal, mas também num clube grande, a verdade dos factos foi incrível ver o Sporting a jogar em certos jogos da maneira como jogou. Contra o Porto, 3-1 para a Taça Portugal, contra o Schalke, com 10 elementos, a empatar o jogo e só não conseguimos levar o pontinho para casa porque fomos roubados à descarada. Aquele jogo magnífico contra o Chelsea em casa, em que podíamos ter empatado e deveríamos ter empatado, porque não só tivemos oportunidades para isso, mas também houve um penalti que devia ter sido assinalado a nosso favor. E portanto o Marco Silva demonstrou qualidade, de facto, nesta época. Falta-lhe a consistência defensiva e algo muito importante neste Sporting, porque agora nós temos bons defesas centrais, como é o caso do Everton, Paulo Oliveira e o nosso suplente, Tobias Figueiredo, e portanto tínhamos qualidade para fazer mais nestes últimos jogos, e não se viu isso porque ele de facto joga com as linhas defensivas muito altas, como referi anteriormente. Mas também falta um pouco entrosamento no sentido de jogar pelo interior do terreno do jogo, como já referi várias vezes. Eu também gostava de ver mais isso, e acho que os jogadores como o Ryan Gold vai-se poder ver mais isso na próxima época, e espero que ele seja utilizado na próxima época. Agora, se vocês me perguntarem, Marco Silva fica para a próxima época ou não? Eu acho que ele não fica. Eu acho que de facto pode haver conflitos entre Bruno Carvalho e Marco Silva, e sendo assim, havendo conflitos, é melhor que Marco Silva saia. Apesar de ele ter qualidade técnica, a verdade dos factos é que o Bruno Carvalho, se de facto não se sente confortável com o Marco Silva, então se calhar é melhor optar por outro treinador. Eu gostaria de ter estabilidade, é verdade, mas nós votámos no Presidente Bruno Carvalho e um treinador nunca pode estar acima do Presidente. Nunca, 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 nunca. E independentemente do Marco Silva falar muito bem, a verdade dos factos é que o Bruno Carvalho fez muito bem ao Sporting nestas últimas 2 épocas. Lucros positivos, acabar com os fundos foi uma coisa muito importante mesmo. Agora coloca o Sporting, o Benfica e o Porto de igual para igual, e de facto não dá a certos elementos poderem valorizar mais jogadores em certos clubes do que noutros. Como nós sabemos a história do Brahimi, para o Brahimi vir para o Sporting teria de ser 20 milhões de euros, então vai por 6 milhões de euros para o Porto. E portanto nós sabemos essas histórias todas, e o Bruno vai tentar lutar contra isso, contra tudo e contra todos, por ter sempre as cores do Sporting, porque ele de facto quer servir o Sporting, quer de facto ajudar o Sporting a ser campeão. Nota-se que ele realmente quer isso, e nota-se que ele realmente quer melhorar o futebol, não só português, mas também mundial. Implementação das novas tecnologias, com vídeo-árbitros, com algumas alterações das regras no futebol. Ele quer isso porque de facto o futebol está muito datado, tem de ser melhorado, e não podemos continuar a viver na dúvida, porque nós sabemos que certos clubes são beneficiados, mas de facto continua a existir a dúvida porque não há vídeo-árbitro e não há implementação das novas tecnologias, e o Bruno Carvalho tenta lutar sempre por isso. E é muito importante ter um presidente que não só defenda as cores do clube como ele tem defendido, mas também querer que o futebol em si seja melhorado. Portanto, ele de facto é um presidente que não estamos a precisar há muito tempo, e mesmo ele podendo ter cometido alguns erros esta época e às vezes falar demais, é de facto, é verdade, às vezes estica-se um bocadinho, é verdade, mas tudo o que ele faz é para o bem do Sporting, mesmo que isso não aconteça 100% dos casos. Sempre que nós possamos cometer um erro, um mínimo erro possível, especialmente com o Bruno Carvalho, os jornais estão sempre lá para nos atacar, e alimentaram esta guerra toda em torno de Bruno Carvalho e Marco Silva. E eu acredito que até possa ter havido, mas acho que não foi assim tão grave como fez parecer os jornais, e de facto acho que Marco Silva vai sair no final da época com alguma pena, mas o meu voto de confiança foi dado a Bruno Carvalho logo desde o início do mandato dele, e portanto eu acho que ele tem feito um excelente trabalho no Sporting e vou confiar na decisão dele. E para a próxima época vamos ter mais uma época em que temos a obrigação de fazer mais no campeonato e a ver se voltamos a ganhar a Taça de Portugal, e também ver o que é que o Sporting faz nas competições europeias, a ver se nós conseguimos entrar diretamente para a Liga dos Campeões. Isso era ótimo, porque assim não só ganhávamos a Taça de Portugal nesta época, mas como também teríamos na fase de grupos da Liga dos Campeões, e portanto a diferença entre terceiro lugar e segundo lugar nesta época teria muito pouca diferença. Aliás, o terceiro lugar até seria melhor, porque nós teríamos ganho a Taça de Portugal e portanto estaríamos bem mais acima do Porto, um clube que, com a hegemonia que nós sabemos que tem tido nos últimos 30 e poucos anos. A verdade dos factos, nos últimos 2 anos não
ganham nada, isso é ótimo. É verdade que o Benfica é que tem ganho os campeonatos nas últimas 2 épocas, mas o Porto não ter ganho nada também é bom e também é preciso ver o lado positivo das coisas. E portanto, é acreditar agora no Sporting, o Sporting está no bom caminho, voltamos aos títulos após 7 anos sem ganhar e vamos poder agora começar uma nova época, ver se de facto Marco Silva sai e creio que vai sair. Portanto, se sairá, quem é que vai ser o treinador que vai entrar, quem é que vai ser os jogadores que vão entrar também no Sporting, o que é que vai acontecer agora ao Sporting de Portugal. Acho que o Sporting Clube de Portugal agora vai ter mais armas para a próxima época, mesmo não tendo Nani. Acho eu que o Sporting ainda vai lutar ainda mais pelos primeiros lugares na próxima época e quiçá até ser campeão, mas isso só o tempo dirá. E é isto que eu tenho a dizer em relação a esta época, esta final da Taça de Portugal. Estou muito contente, obviamente, embora ache que podíamos ter feito mais ao longo da época, estou muito contente pela Taça de Portugal, por esta conquista e por esta vitória. Espero que tenham gostado da minha análise e as minhas análises ao longo da época. Não se esqueçam de subscrever, podem ir ao meu Facebook e ao Twitter, eu saber o que eu vos digo em baixo. Não se esqueçam de ir à página de Spirit Lenin e deixar o vosso like. E, muito importante também realçar a ajuda importantíssima do Spirit Lenin. Tem-me ajudado imenso ao longo desta época e, portanto, o mínimo dos mínimos que eu posso fazer é simplesmente pedir-vos para ir à página de Spirit Lenin, deixar o vosso like e não só deixar o vosso like na página, mas também colocar os vossos likes e partilhar aquilo que o Spirit Lenin tem para oferecer aos sportinguistas, porque vamos ser honestos, somos todos Sporting, estamos todos no mesmo barco e estamos todos aqui para ajudar uns aos outros. E o que eu mais desejo após este apoio que o Spirit Lenin tem-me dado ao longo desta época é também poder retribuir dessa mesma maneira. Portanto, vão à página de Spirit Lenin e deixem o vosso like. E não se esqueçam, ouçam bem o que eu vos digo, gritem todos comigo, viva o Sporting!